Sejam bem-vindos a mais um vídeo do plano de aula da Escola Bíblica Dominical. Eu sou André Bernardo. Desde já agradeço a sua atenção, a sua inscrição e o seu like no gostei. Isso nos ajuda demais. E peço a sua colaboração caso você ainda não seja inscrito em nosso canal. Inscreva-se e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Dê o like no gostei para a plataforma do YouTube recomendar nosso vídeo a mais pessoas que amam estudar a palavra de Deus como você. Deixamos um presente para você no campo de descrição deste vídeo. Um link para você baixar inteiramente de graça o esboço do plano de aula, facilitando o seu trabalho na hora de montar o seu esboço. Então pegue a sua Bíblia favorita, sua revista, agora a nova revista do primeiro trimestre de 2023, isso mesmo, a sua caneta preferida e o seu bloco de anotações. E vamos estudar. Título da lição: o avivamento espiritual. Verdade prática: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. A leitura bíblica encontra-se em 2 Crônicas, capítulo 7, do verso 12 a 15, Ageu, capítulo 2, do verso 5 a 9. Faça a leitura usando outras versões da Bíblia para garantir a compreensão do texto e leia o capítulo todo. Isso lhe dará mais entendimento no contexto do assunto. Abordaremos sobre os seguintes pontos. Primeiro ponto, o que é avivamento espiritual. Segundo ponto, as condições para o avivamento espiritual. E terceiro ponto, a necessidade de um avivamento espiritual. Ponto de atenção: o avivamento espiritual na vida de todo cristão é indispensável para o crescimento e desenvolvimento. E na vida da Igreja de Cristo é o cumprimento da missão integral no mundo. Um povo avivado transforma todo o ambiente à sua volta, cumprindo o ide proclamado por Jesus. Portanto, estudaremos que o avivamento é mais do que um momento de regozijo, é uma necessidade permanente do povo de Deus. Palavra-chave da lição de hoje: avivamento. Guarde esta palavra no seu coração. Avivamento. Significado: segundo o dicionário, avivamento é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. Termo bastante usado no âmbito religioso para referir ao período de renovação espiritual. Primeiro ponto: o que é avivamento espiritual? Faremos um comentário a respeito do tópico 1, avivamento espiritual, e do tópico 2, a pré-condição para o avivamento. O avivamento espiritual é uma intervenção de Deus e só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. É quando a igreja volta-se para Deus. Avivamento é estar vivo, é uma sensação espiritual misturada com um choque de entusiasmo. O avivamento é como a chuva que cai sobre a terra, vindo do céu. Essa chuva só pode ser fornecida por Deus. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser a pré-condição para acontecer um avivamento. Essa crise pode ser política, econômica, afetando todas as áreas da vida de um indivíduo, de uma igreja local ou de uma nação. A crise pode nos levar a um beco sem saída e o único que pode criar uma porta de saída é o Senhor. Por isso, essas pré-condições podem levar muitos a experimentarem o avivamento, pois as crises nos levam a buscar o Senhor, por mais pequena que seja a nossa fé. A sugestão para a leitura contida na revista encontra-se em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Segundo ponto, as condições para o avivamento espiritual. Faremos um comentário a respeito do primeiro tópico, que diz uma crise.
Segundo tópico, humilhação diante de Deus. Terceiro tópico, orar e buscar a face do Senhor. Quarto tópico, conversão sincera dos pecados. E quinto tópico, um caminho preparado. Diante da crise, as pessoas se comportam de várias formas. Ficam com medo, se revoltam, blasfemam contra Deus e contra o próximo, entram em desespero e tentam até contra a própria vida. Mas no lugar de se revoltar diante das crises espirituais e materiais que clamam por soluções efetivas, a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. E sem oração não há avivamento. Sem a disposição do cristão para buscar a face do Senhor, o avivamento tarda e não chega. A ausência dessa disposição e perseverança em orar e buscar a face do Senhor é uma das razões pelas quais Deus não envia um avivamento em muitos lugares e a muitas pessoas. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, não pode haver avivamento sem confissão de pecados. Já estudamos sobre a santidade de Deus, por isso sabemos que sua santidade não tem comunhão com o pecado. A glória de Deus saiu do templo de Israel por causa do pecado. Mas toda vez que o povo se arrependeu e deixou o pecado e se converteu ao Senhor, ele teve misericórdia e os perdoou. O reconhecimento do erro, do pecado, é essencial para acontecer o avivamento. Se nos humilharmos diante de Deus, se buscarmos mais a face do Senhor em oração, se decidirmos firmemente confessar os nossos pecados e nos convertermos dos nossos maus caminhos, então o caminho estará livre para o verdadeiro avivamento espiritual. Isso depende de cada um, não é só da liderança da igreja. Todo cristão está envolvido. Agora imagine o que pode acontecer quando uma igreja recebe o avivamento espiritual de Deus. Milagres acontecem, coisas grandiosas e misteriosas acontecem. A sugestão para a leitura contida na revista encontra-se em Salmo, capítulo 66, versículo 18, Salmo capítulo 84, versículo 8 e Salmo, capítulo 143, versículo 1. Terceiro ponto, a necessidade de um avivamento espiritual. Faremos um comentário a respeito do tópico primeiro, que é a situação espiritual de Judá. O segundo tópico que nos diz, Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. E o terceiro tópico que diz a necessidade de um avivamento espiritual. Por causa da desobediência do povo de Judá, profetas alertaram a respeito da futura destruição da nação. Por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia. E o templo do Senhor, construído pelo rei Salomão, foi destruído. A vida espiritual do povo no pós-exílio não era boa, pois eles não sentiam falta do lugar para adorar o Senhor. O povo não sentia mais desejo de buscar ao Senhor. Era necessário um avivamento urgente. A Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. O Senhor então levantou homens com coragem para reconstruir o templo destruído pelos invasores, sendo uma pré-condição para o avivamento. A glória do Senhor não voltou para aquela casa reconstruída, mas houve naquele lugar um grande avivamento, restaurando a fé daquele povo. Falando a respeito da glória, a glória do Senhor só retornará ao templo quando o povo de Israel for restaurado espiritualmente, reconhecendo o Salvador, reconhecendo o seu pecado. Então a glória retornará no templo do milênio. Mas o avivamento espiritual acontecerá com a restauração espiritual de Israel. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, porque Deus habitará no meio do seu povo, como foi no tabernáculo de Moisés. Ciro foi levantado pelo Altíssimo para executar os seus planos de libertação do povo israelita. Foi tão importante o papel de Ciro, do rei Ciro, que o Senhor o chamou de seu ungido. Logo no início do seu reinado, o rei Ciro ouviu o chamado de Deus para executar a grande missão de libertar Israel.
Com a graça de Deus por meio do rei Ciro, uma grande parte dos israelitas voltaram para Jerusalém e começaram a reconstruir o templo destruído. Assim houve um grande avivamento como consequência da intervenção de Deus na história de Israel. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Há lugares em que décadas atrás o percentual de cristãos e de igrejas eram elevados. Nos últimos anos, esse percentual vem caindo. Hoje, o fechamento de igrejas já é uma grande realidade. Isso é o resultado de quando a igreja não busca mais pelo avivamento. Estão presas pelos formalismos, pela ritualidade e não buscam mais ao Senhor. Os líderes não promovem mais o desejo no povo de buscar a face de Deus. Uma igreja que não busca pelo avivamento espiritual morre, pois o combustível para a sua existência é o avivamento. A sugestão de leitura contida na revista sobre esse ponto que nós comentamos encontra-se em Amós, capítulo 2, versículo 5, Amós, capítulo 3, versículo 6, Isaías, capítulo 6, versículo 11, Isaías, capítulo 8, versículo 7, Ezequiel, capítulo 5, versículo 12, Ezequiel, capítulo 24, versículo 1 e 2, Jeremias, capítulo 38, do verso 17 a 19, Jeremias, capítulo 39, versículo 1 e Jeremias, capítulo 52, versículo 4. Conclusão: quando o povo de Deus se encontra em uma situação de frieza espiritual, o que não pode acontecer, a vontade divina é a de reacender a chama que está se apagando. Com isso, se for preciso, ele usará uma crise, usará circunstâncias diversas para levar o seu povo ao deserto, a fim de falar ao seu coração. Então, o avivamento espiritual não tardará. Parabéns, você concluiu mais uma lição. Esperamos você na próxima aula com o título O Avivamento no Antigo Testamento.